Gente, olha só, semana passa rápido, terça-feira, vê se pode, hein? Às vezes a gente nem vê a hora passar, hein? Semana passada, nós falamos para vocês que iríamos fazer uma situação sobre o SAICA de Mogi Guaçu. Aguardamos até a data de ontem, e nenhuma situação foi adotada. Sabemos de algumas coisas que estão sendo feitas, mas vamos levar a público para você do que está acontecendo dentro do SAICA. E tinha muita gente falando que não estava acontecendo nada, e lembra que nós comentamos para vocês que, inclusive, o comissariado de menores estava meio que não viu nada, não sabe de nada e tudo mais. Então, daqui a pouco nós vamos estar falando para vocês, só para vocês conhecerem agora tudo o que está acontecendo dentro dessa casa de passagens aqui de Mogi Guaçu, que ontem nós percebemos que já tiveram algumas reuniões. Vamos ver para que lado que vai caminhar agora essa situação. E nós não vamos falar tudo, mas vamos falar algumas coisas para eles saberem que nós sabemos de tudo. Perfeito? Então vamos lá? Vacinação. A vacinação agora pode ser feita em qualquer um dos postos de saúde. Detalhe, pode ser feito em qualquer posto de saúde. E um detalhe importante, sem limite de idade, para todo mundo. Sem limite de idade e para todo mundo. Em Mogi Guaçu, nos 22 postos de vacinação, nos 22 postos de saúde, você poderá tomar a sua vacina se tiver a câmara de vacinação lá no posto. Vejam só. Desde a última segunda-feira, a Secretaria de Saúde de São Paulo ampliou a imunização para a população acima de 6 meses de idade em todo o estado. No município, a imunização ocorre nas 22 unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira das 8 às 11 horas e das 13 às 15 horas. Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e carteira de vacinação. Então, essa é de Mogi Guaçu. Todos os postos agora estão em condições de fazer a vacina. Só fazemos um adendo para vocês, uma observação. Aqui estamos falando da vacina da gripe. Porém, a vacina da dengue, aquela produzida pelo Instituto Butantan, foi suspensa pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Ela foi suspensa, a sua utilização, pelo Ministério da Saúde. Por quê? Eu não estou falando da vacina da gripe, eu estou falando da vacina da dengue. Mas a vacina do Butantan, ela já provocou 2 mortes confirmadas, E se porventura você tomou essa vacina da dengue e você apresenta alguns sintomas, como febre, sangramento, dores, por gentileza, procure urgentemente uma unidade de saúde. Porque é uma situação muito grave. Mas aquela história, a vacina da gripe já está à disposição, ela é testada, ela é confiável. Então, se você puder, procure um dos postos de vacinação. Não tem limite de idade. Qualquer pessoa pode ir no posto e tomar a sua vacina. Perfeito? E por falar em saúde, agora você não precisa mais ir até o CEM, o Centro de Especialidade Médica, para você marcar e agendar a sua consulta. Sabe por quê? Porque agora, em qualquer um dos postos de saúde, você pode agendar a sua consulta no CEM. Vejam só.
A mudança no fluxo de atendimentos do CEM, Centro de Especialidades Médicas no Jardim Planalto Verde, passa a valer nesse mês e altera a forma como os pacientes retiram os agendamentos de retorno com especialistas. A partir de agora, essas informações deverão ser obtidas diretamente nas UBSs, de referência de cada usuário, e não mais no próprio CEM, como ocorria anteriormente. Pacientes que passam por consulta no local já estão sendo informados sobre o novo procedimento. Com isso, o comparecimento aos centros de especialidades será necessário apenas no dia da consulta com o especialista. Então agora, se você precisar ir a uma das consultas no CEM, pode agendar diretamente no seu posto de saúde próximo da sua casa. Só lembrando, o IP amarelo agora tem o seu posto de saúde lá agora, então você não precisa mais se locomover para o Jardim Guaçuano. Olha que coisa boa. Nós recebemos algumas situações, e tem uma que eu quero ler para vocês que eu achei interessante. Que foi uma mensagem que chegou para nós. E eu vou ler, porque quando a mensagem vem da população, é interessante, porque mostra o interesse da população em querer descrever as situações. Se eu só achar aqui, e ele fala dos moradores de rua ali do Jardim Novo. Eu não sei bem qual é o posicionamento, mas vou ler aqui. Nossa, tá difícil aqui, hein? Nossa. Se eu não achar, eu vou falar aqui para vocês. Aqui, ó. Os moradores de rua que ficam na Praça do Jardim Novo, próximo ao mercado, que é do lado da Guarda Municipal, se desses moradores de rua, que fica do lado da Guarda Municipal, eles não conseguem conter os furtos constantes no cemitério, na igreja, no ML, imagine nos outros locais. Olha, o posicionamento dele eu achei interessante. Dele que eu quero dizer, quem nos enviou. Se a base está ali, se a gente for colocar um pouquinho mais, nós temos a Guarda Civil Municipal ali na extremidade, nós temos o batalhão da Polícia Militar do outro lado da linha férrea, e os furtos que estão acontecendo praticamente entre a Guarda Municipal e o batalhão da Polícia Militar. Se eles não estão conseguindo resolver os furtos dali, que é próximo à base deles, imagine os que estão em outros pontos da cidade. E detalhe, furtos é um crime que é fácil de você identificar autoria e materialidade. Quem furta e onde que está o produto. Se eles não conseguem identificar ali, que está entre a Guarda Civil Municipal e a sede da Polícia Militar, do batalhão, imagine nos outros pontos da cidade. Você que nos enviou, eu sei que nós não podemos dizer o seu nome, mas obrigado pela observação. E lembrando, vocês estão vendo que mesmo eu sendo um policial aposentado, eu falo a linguagem do povo. Então, para vocês saberem, Casa Bomba. Por que Casa Bomba? Porque uma grande quantidade de drogas foi apreendido aqui em Mogi Guaçu, no Parque dos Eucaliptos. Vejam só. Uma operação integrada das Forças de Segurança deflagrada revelou um ponto estratégico do tráfico de drogas no Parque dos Eucaliptos. Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes localizaram grande quantidade de entorpecentes, resultando em um prejuízo expressivo ao crime organizado que atua na região. Segundo informações obtidas pelas equipes, o endereço vinha sendo monitorado devido à movimentação anormal e foi identificado após denúncias e levantamentos de inteligência. No interior da residência foram apreendidos cerca de 17 tijolos de maconha, além de significativa quantidade de cocaína já processada e pronta para o fracionamento.
flaconetes destinados à comercialização da droga e utensílios usados no preparo e embalagem. Isso é Mogi Guaçu. Baep saiu de Campinas e no Parque dos Eucaliptos apreende a sua grande quantidade de drogas. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todo mundo faz escuta telefônica no Brasil. Todo mundo faz. Polícia Rodoviária Federal faz escuta telefônica. Polícia Federal faz escuta telefônica. GAECO faz escuta telefônica. Supremo Tribunal Federal faz escuta telefônica. O único que não faz escuta, a Polícia Civil faz escuta telefônica. O único que não faz escuta telefônica é a Polícia Militar. Porque eu digo uma coisa, que se a Polícia Militar fizesse escutas telefônicas legalizadas, se ela pudesse falar para o juiz assim, me permita fazer escuta telefônica, e fizesse escuta telefônica, todos esses telefones desses marginais estariam sendo acompanhados. O problema é a famigerada dor de cotovelo. Porque a Receita Federal faz escuta telefônica com base nos crimes de sonegação fiscal, mas não fala nada para cumprir. Por quê? Porque ela não tem o seu braço armado para cumprir. A Polícia Civil não consegue fazer escuta telefônica porque ela não tem efetivo para fazer tudo isso. Nem tem homem suficiente para fazer todas essas prisões e apreensões. Então, você viu que um monte de delegacia fechou na cidade. A Polícia Militar, que tem efetivo, tem condições, mas eles não deixam fazer por dor de cotovelo. Porque senão todas essas ocorrências, pode ter certeza, que os bandidos estariam sendo presos. Não são única e exclusivamente por dor de cotovelo desses outros órgãos policiais. Sabiam disso? Por isso que eu falo. Por dor de cotovelo, a população padece de muitos crimes. Nesse mesmo cenário, eu coloco a Guarda Civil Municipal também, viu? Não estou falando só Polícia Militar, Guarda Civil Municipal também, tá? Ai, ai. Um transformador pegou fogo em Mojimirim. Olha só, isso é uma ocorrência normal em muitos locais. Transformador pegar fogo é normal. Eu só aviso para a população tomar cuidado. Veja a matéria. Uma ocorrência de incêndio em um transformador na rede elétrica instalado em um poste de distribuição mobilizou equipes do Bombeiro Municipal na noite de sábado, dia 6. O acidente provocou chamas intensas e ofereceu riscos de choque elétrico, queda de cabos energizados e possível propagação do fogo para imóveis próximos. Muita gente pode olhar para isso e falar assim, nossa, olha que lindo, bonito, maravilhoso, o transformador pegando fogo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, dentro do transformador, aqui dentro do transformador, tem uma grande quantidade de óleo. Isso que vocês estão vendo aqui, essa labareda, aqui não é labareda de fogo, é o óleo do transformador que já começa a vazar e ele vai pegando fogo, ou seja, ele desce e às vezes, em alguns casos, chega a escorrer devido à quantidade desse óleo aqui dentro do transformador que vai pegando fogo e escorrendo. Porque tem uma grande quantidade de óleo, isso mesmo, óleo combustível dentro desses transformadores. Perfeito? Segunda situação. Normalmente, quando acontece esse tipo de fato de ocorrência, também acontece desses fios de alta tensão explodirem e caírem e ir ao chão. Máximo de cuidado, porque esses fios caindo ao chão, temos duas situações. Bem aqui em cima, você tem a rede primária, são 12.000 volts. Aqui embaixo você já tem ela
queda de tensão, aqui ela vai para 110, 220 volts. Mas esse fio caindo no chão, se você levanta um pé e a hora que você desce o outro pé, é que dá a corrente, que é onde a pessoa normalmente toma choque. Lembra que a gente fala para vocês? Se você estiver no lugar, caiu o fio, anda arrastando o pé no chão e foge o mais rápido possível do local. Não se aproxime do local. Ah, tá pegando fogo, vou lá ver que bonito. Não é bonito, é perigoso. Fique o mais longe possível que você puder desses locais. É perigoso. Então, foge disso. Alguns bandidos tentaram furtar uma empresa, também em Mojimirim. Lembra que eu comentei com vocês ontem? Se deram mal. Veja a ocorrência. Um homem foi morto durante uma tentativa de roubo em uma empresa de Mojimirim. O suspeito estava com outros comparsas quando houve a troca de tiros e ele foi atingido. Nenhum trabalhador ficou ferido. Os criminosos invadiram uma empresa na rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva, SP-147. Eles estavam armados e houve troca de tiros com seguranças do local. Um criminoso foi atingido durante a ação, enquanto os outros conseguiram fugir. Lembra que eu falei? Bandido vai tentar roubar. Foi tentativa de furto, mas não foi porque foi armado, então é tentativa de roubo. Roubar a empresa. Mais do que correto, os seguranças revidaram, atirando. Bandido tem que matar mesmo. Aí quando você fica feliz porque bandido morreu. Não, fico feliz porque bandido tem que parar de roubar mesmo. Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. E no caso, foram, levaram o chumbo e um indivíduo ficou lá esperando o SAMU. Logicamente que o SAMU, sabendo que é troca de tiro, ele vai super rápido. Quando chegou lá, o indivíduo já estava em óbito. Triste, né? Bandido morto é triste. Não gosto, não. Vamos para o intervalo? Volta já, já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Olá, seja bem-vindo à Cãolândia. Vem conhecer! Aqui na Cãolândia são mais de 1.000 metros quadrados que o seu cachorro pode passar o dia, se divertir ou até mesmo ficar aqui quando você viaja. Temos um amplo espaço com muitos brinquedos, atividades, interações e o cantinho da soneca, para o seu cachorro poder passar a noite também. São mais de 1.100 metros quadrados para o seu cachorro correr, se divertir e ser livre. Afinal, na Cãolândia, a felicidade é todo dia. Estamos localizados na Rua Alagoas, número 110, próximo à Igreja da Capela, na esquina. Venha conhecer, traga seu pet para passar um dia com a gente. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. 7 motivos para você treinar na Prime CT. Academia 100% focada no seu atendimento de excelência, desde a recepção até a sala de musculação. Equipamentos importados, academia toda climatizada com ar-condicionado. Aulas de cross e funcional ao ar livre e o melhor, inclusos na mensalidade. Aulas de spinning de segunda a sábado com agendamento pelo aplicativo. Avaliação física inclusa no plano, com direito a nutricionista. E área de cardio separada. Sim, você encontra tudo isso em uma única academia, aqui em Mogi Guaçu. Vem viver essa experiência com a gente. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Nós tivemos uma manifestação dos moradores
Vou tentar falar todos. Eldorado, Sacaída, Canaã, Paineiras. Nossa. Santa Terezinha. E eles fizeram uma manifestação pacífica por falta de água. Veja o vídeo. Hoje, dia 4 de junho de 2026, estamos aqui fazendo uma manifestação positiva. A conta chega, a água não, falta água, falta respeito. Temos o pessoal aqui da Romo, da Guarda Municipal de Mogi Guaçu prestando apoio. Temos o pessoal da Polícia Militar também prestando apoio à nossa solicitação. Estamos aqui com o pessoal do bairro, nossa primeira manifestação pública, solicitando ajuda. Precisamos de ajuda, pessoal. E aqui o pessoal também faz parte da associação, junto comigo, do referente ao bairro Jardim Portal do Lago. Nós temos aí Jardim Portal do Lago, temos Lagoa Azul, temos Sacaída, temos Paineira, temos o pessoal também do Canaã, sofrendo há alguns anos já pela falta de respeito, pela falta de retorno da prefeitura, falta de retorno do SAMAI, que é a empresa responsável pelo abastecimento de água na cidade de Mogi Guaçu. Pessoal, contamos com vocês, precisamos ser ouvidos, nós merecemos, nós e nossa família merecemos ser ouvidos. Vocês viram os órgãos de imprensa? Nós estamos falando, mas eu quero dizer o seguinte, de uma maneira geral, a gente aguarda para verificar se vão comentar. Vocês viram os órgãos de imprensa comentando dessa manifestação? Vocês viram vereador nessa manifestação? Vocês viram políticos aqui? Primeira coisa, porque foi uma manifestação pacífica. Não fecharam ruas, não colocaram fogo em pneus, não partiram por agressão, nada. Só reivindicaram os seus direitos. Ninguém mais noticiou. Se noticiou, deu aquela notícia pequenininha assim, ó. Dessa manifestação, eu falo para vocês, surtiu? Não. Deu repercussão? Não. Mas aí eu falo para vocês duas outras situações. A primeira é que, mesmo tendo falta de água nesses bairros mais altos, mesmo tendo falta de água nesses nesses bairros mais altos, a prefeitura ainda fala em construir mais casas populares nessas regiões. Já não tem água e a prefeitura falando em construir mais casas populares nessas regiões. Primeira situação. Segunda situação, vocês lembram que nós falamos para vocês que quando eles começaram a fazer esse manifesto, essa manifestação deles, de repente identificaram que um registro estava fechado, que não estava levando água para eles. Vocês lembram disso? Aí é que eu vou trazer a notícia para vocês. Quando abriu esse registro que estava fechado, aí a coisa piorou mais ainda. Sabe por quê? Porque a água não foi suficiente para ir para eles e ainda por cima deixou Santa Terezinha sem água. Aí abriram o registro, ficou Santa Terezinha sem água, Canaã sem água, Eldorado sem água, Paineira sem água, Parque dos Lagos sem água, todo mundo sem água. E detalhe, o SAMAI vai e fala que está tudo bem, tudo bonito e maravilhoso, recebendo prêmios. Político aqui não apareceu ninguém. SAMAI sumiu do mapa. Lembra quando eu falo para vocês que Mogi Guaçu vai entrar num caos hídrico da cidade, tendo um rio grande que corta a cidade? É isso que eu estou falando para vocês. E isso orar.
Só vocês andarem na Avenida Brasil, vocês vão verificar várias torres sendo levantadas. Se um andar são 4 apartamentos, vocês imaginam que um andar são 4 casas, mais 4 famílias consumindo água. Um edifício desse, quantos apartamentos são? Quantas pessoas são? E estão na parte baixa. A água vai primeiro para essas áreas para depois atingir a região mais alta. Então esse pessoal vai ficar mais sem água ainda. E eu falo, o SAMAI não faz investimento, não faz e não fez na área de tratamento de água de reservatórios. Constrói um reservatório que parece uma caixa d'água, fala assim, olha, aqui é para 1 milhão de litros. 1 milhão de litros para toda essa região não é nada. Nós temos o reservatório do Eldorado, que são mais de 20 milhões de litros, e não é suficiente para atender a demanda deles. Por quê? Porque o SAMAI não consegue jogar água na quantidade suficiente para encher o reservatório. O reservatório está lá em cima, não tem condições de encher o reservatório. Por quê? Porque eles estão sem água. Então, até encher as casas, depois encher o reservatório, é muita água. E o SAMAI não tem condições de aumentar. E eu falo para vocês, o caos hídrico em Mogi Guaçu já começou faz tempo e vai piorar. E aí vocês veem aqui o seguinte, vocês não veem vereador de situação, vocês não veem vereador de oposição, vocês não veem ninguém aqui agora. A população está sozinha. Ninguém. É o que eu falo, periferia abandonada. Bom, deputado propõe hospital veterinário. Vejam só. O deputado estadual Barros Munhoz, do PSD, apresentou esta semana uma emenda ao projeto de lei da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo do Estado para o exercício 2027, na Assembleia Legislativa de São Paulo, indicando a criação de um hospital veterinário regional para Mogi Guaçu. A proposta pede alteração do planejamento na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo, que previa a construção de 5 hospitais veterinários públicos para cães e gatos. Munhoz indica, com a sua emenda, aumentar essa meta física estadual para 6 unidades instaladas. O objetivo principal da emenda de Munhoz é garantir recursos para o Hospital Veterinário Regional na Baixa Mogiana. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, já encaminhou nossa proposta de LDO a inclusão de 5 hospitais para cães e gatos e nós vamos propor com essa emenda fazer mais um em Mogi Guaçu. Lindo, bonito e maravilhoso um papel desse daqui, né? Sabe por quê? Porque tem eleição para deputado agora e está todo mundo falando, vamos votar no deputado fulano de tal, vamos votar não sei o que lá mais. Pega esse pessoal que já foi eleito, ou esse pessoal antigo, verifica o que eles fizeram nos últimos 3 anos e meio. Agora, na época da eleição, é a maior medida de emenda e dinheiro para tudo quanto é canto. Vocês acham que esse hospital veterinário vai sair? Não vai! Não vai! A emenda desse mesmo deputado aqui, lá da Avenida Brasil, da Avenida Emília Marque Martini, vê se saiu. Não, foi emenda em época de eleição. Não sai. Ele falou de uma emenda para asfaltar a rua do Distrito Industrial. Saiu? Não, não vai sair. A emenda para o prolongamento da Avenida do Campo da Brama, para atingir lá o Igaçaba. Vai sair? Não vai. Fica dando 1000 emendas, dinheiro para tudo quanto é canto. Mas vê se vai sair. Não vai, porque é época de eleição. Você acha que o dinheiro vai sair agora? Não vai. O governo não vai liberar e não vai sair nunca. Porque a hora que passar a eleição, você vai ver que todo mundo esquece. Então fala desse hospital veterinário regional, eu falo para vocês, sem chance de errar. É pura demagogia. Basta olhar que o hospital veterinário, que era para ser criado em Mogi Guaçu, lá na área lá da Lagoa do Sapo, lá, que é onde tinha aquela lagoa lá, fizeram acimentado e não saiu disso. Por quê?
É medida vazia, não tem fundamento. Ah, eu estou propondo. Propor é fácil. Eu posso propor a criação de um hospital monstruoso, mas não tem dinheiro. Não vai acontecer. Não vai. Acreditem, não vai acontecer, porque isso é uma medida eleitoreira. Tanto que eu estou falando para vocês. Tem a Rua do Distrito Industrial, nada. Prolongamento da avenida, nada. Hospital, nada. Só medida para falar blá, 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 blá. Não fizeram nada em 3 anos e meio, quer fazer tudo agora na época de eleição. Acha que o eleitor é o quê? Bobo. Bobo vai ser se continuar votando. Votar nos mesmos, você vai ter a mesma coisa. Promessa em campanha, só, mais nada. Temos que trocar, temos que pôr outros. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a denúncia do SAICA. Me permita que eu vou ler, porque quando chegou para nós foi muito pesado. Então eu quero ler para vocês, para mostrar para vocês que o negócio não é... Não vou ler tudo, tá? Porque a parte de nomes nós vamos tirar. E daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui, ó. Nós, colaboradores do SAICA, antiga Casa Abrigo, encaminhamos esse texto de forma anônima pedindo intervenção. A OSC é apontada pela equipe como tendo um viés religioso muito forte. Por quê? Porque a mesma igreja que controla o SAICA é a mesma igreja que elegeu a maioria dos comissariados de menores. O que, para muitos trabalhadores, não condiz com a tipificação do serviço de acolhimento. Há uma situação muito delicada envolvendo adolescentes, onde uma das adolescentes, mantém relação com a filha de uma funcionária do SAICA. Só para vocês terem noção. Olha só que situação delicada. A denúncia diz que o filho de uma mulher que trabalha dentro do SAICA mantém relação com uma interna dentro do SAICA. Que a casa adolescente chegou a ficar com 3 adolescentes, mas continuou recebendo dinheiro da prefeitura e não foi fechada. Que a cozinheira, olhe bem, quem deveria cozinhar lá, já não existe mais cozinheira na casa. Como é que essas crianças estão comendo? Se elas têm que ficar lá direto, como que elas estão comendo? E detalhe, isso foi feito denúncia para o Ministério Público, para a Secretaria de Assistência Social, e aí eu vou dizer para você o que acabou acontecendo. Muitos funcionários estão pedindo para sair da escala porque não estão aguentando mais a situação do SAICA. Há denúncias de assédio moral dentro dessa OSC. E os profissionais de assistência social já estão saindo. Se estão saindo os assistentes sociais, como que essa OSC ainda consegue atender pela prefeitura? Há desvios de valores materiais e doações recebidos de vereadores e de outras formas. Aonde foi parar? Se o vereador doou para o SAICA medida impositiva, para onde foi parar o dinheiro? Quem que está apurando isso? Tem pessoas que estão ganhando lá dentro sem trabalhar. Estranho, né? E a prefeitura está pagando. Mas agora eu vou colocar para vocês uma situação mais crítica de tudo isso. Primeira delas,
Primeira delas. A menor que sai de dentro do SAICA, vai até um local, mantém relação sexual com um senhor de mais de 40 anos, recebe dinheiro, volta e entrega o dinheiro no SAICA. Isso é corrupção de menores. Por que essa menor não foi apreendida, não foi levada de volta para o SAIC e mantida interna lá dentro? Por que os comissários de menores não fazem nada para apurar essas irregularidades? Aí eu falo para vocês que tudo isso foi levado para a prefeitura. Lembra que nós falamos que nós íamos denunciar? Pois bem, tudo isso foi levado para a prefeitura e dessa denúncia, dessa situação que nós falamos que nós íamos trazer para cá, vários funcionários com responsabilidade do SAIC estão sendo chamados na prefeitura para verificar o que vai acontecer. Por quê? Secretário de Assistência Social tomou conhecimento e não fez nada. Comissário de menores tomou conhecimento e não fez nada. Os promotores agora, diante dessas denúncias, resolveram agora apurar. Que apuração vai acontecer? Nós não sabemos ainda. Qual o caminho que vai tomar? Eu sei que, nesse caso, os promotores são muito dedicados nessas apurações. Mas eu pergunto agora, quais serão as medidas que o atual prefeito municipal vai tomar? Pois essa situação vai refletir diretamente no governo dele. Por quê? Porque quem contratou essa OSC foi o atual secretário e o prefeito municipal. Que providências que eles vão tomar? Então agora eu falo para vocês que essas denúncias já estão muito graves e agora nós vamos acompanhar. Por isso que eu falo para vocês, nós estamos sempre de olho na cidade para levar informação a vocês. E neste caso, nós precisamos levar essas informações a vocês. Está aqui o e-mail completo. Está aqui o e-mail completo, que já foi feito, que ninguém tomou providências nenhuma. Nós não vamos ler na íntegra, porque aqui tem nomes, mas não tem provas aqui ainda, mas as denúncias são muito graves para serem escondidas embaixo do tapete. Tá? Então, o e-mail foi... Tivemos uma reunião com o prefeito municipal, não sabemos ainda qual vai ser a situação, mas esperemos que dessa vez agora se tomem providências. Eu digo para vocês, um caso dessa gravidade, no mínimo, nós teríamos que ter uma troca de secretário de assistência social urgente. E assim vamos encerrar o nosso jornal de hoje. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.